Olá pessoal, mais uma videoaula da PH Refrigeração. Hoje iniciando o módulo 3, cálculo de carga térmica, com a nossa aula número 1, noções básicas. Tá? Então, o que é carga térmica? É a potência de cada aparelho de ar-condicionado. Tá? Agora, se falar em cálculo da carga térmica, é adequar esse ar-condicionado ao ambiente para o qual ele se destina. Tá? Então, se eu tenho um ambiente grande e coloco uma máquina que tem uma carga térmica pequena, eu não vou ter uma refrigeração eficiente, né, desse ambiente. O ambiente não vai conseguir ficar climatizado. O contrário também é verdadeiro. Se eu tiver um ambiente pequeno com um aparelho com uma carga térmica muito potente, o aparelho vai acabar tendo problema, né? E vai ficar insuportável, porque vai estar muito forte para aquele ambiente que é pequeno. Tá? Então, para isso, nós temos unidades de medida dessa carga térmica. Temos o BTU, que é uma sigla inglesa, British Thermal Units, e a TR. A TR é tonelada de refrigeração. Vamos falar primeiro em BTU. Então, a British Thermal Unit, ou Unidade Térmica Britânica, é a unidade de referência no mundo para a carga térmica de aparelhos de ar-condicionado. Tá? Todo tipo de modelo. Mas por que está se utilizando isso? Como nós temos aí a origem dos povos, né? No Velho Mundo, a referência, como eu já citei em módulos anteriores, por exemplo, o paralelo e os meridianos, né? Meridiano de Greenwich sendo referência aí para o horário no mundo. Então, o BTU ficou também como referência para os aparelhos de ar-condicionado. Tá? Então, BTU, que significa a carga térmica. Tá? E nós temos a TR. TR é a tonelada de refrigeração. E cada TR equivale a 12.000 BTUs. Então, quando a gente vai falar de um ambiente maior, por exemplo, uma sala de projeção de cinema, a gente não fala em 1.000 BTUs, a gente fala em tonelada de refrigeração, já sabendo que uma tonelada são 12.000 BTUs. Tá? Então, todo refrigerista que se preze, ele precisa saber qual o aparelho mais adequado para aquele tipo de ambiente. E nós vamos nos deparar com vários tipos. Né? Pode ser uma cozinha, uma sala de festa, uma sala de jogos, um escritório, né? Uma sala de aula com 100 alunos, uma sala com o pé direito alto, com 6, 8 metros de altura, enfim, independente do tipo de ambiente, o refrigerista precisa saber para poder assessorar o cliente, né, a, se não comprou ainda, comprar um aparelho mais adequado. E se comprou, ter o conhecimento técnico de informar para o cliente que aquele aparelho, apesar, se o cliente determinar, instala, vamos instalar, mas que fique bem claro, seria interessante até botar num recibo ali da execução de serviço, que foi por ordem do cliente, para não interferir até na garantia, mas para o cliente ter a certeza de que aquela máquina não era a mais adequada para aquele ambiente. Tá? E como é que nós fazemos o cálculo? Então, nós basicamente trabalhamos com o metro quadrado. Então, o que é o metro quadrado? É a área de cada ambiente. Olha a matemática, né? Não falei no módulo 1 sobre a introdução à refrigeração, os atributos, né, que a gente precisa ter para trabalhar na área de refrigeração. Uma delas é ter conhecimento, não só de refrigeração,
mas também de cultura geral. Está aí a matemática. Quem não sabe calcular área, volume, vai perder nesse campo, tá? Porque nós precisamos calcular a área e às vezes o volume também para sabermos as dimensões corretas do local e, por consequência, poder indicar a máquina mais adequada para o cliente. Tá? Então temos duas situações. Eu pego o metro quadrado e multiplico por 600 BTUs. Normalmente, quando não há muita emissão de calor dentro do ambiente, o que são emissores de calor? As pessoas, aparelhos eletroeletrônicos, os raios solares, enfim, qualquer emissão de calor que tenha uma lâmpada muito forte, tá? A quantidade de pessoas, se a pessoa está parada, ela está produzindo uma certa quantidade de calor. Se é uma academia de ginástica, por exemplo, está em movimento, é uma maior emissão de calor, né? Então, quando a emissão de calor é menor, ou é numa situação normal, nós multiplicamos por 600 BTUs. Agora, quando há uma incidência de sol maior, quantidade de pessoas, no ambiente muito eletroeletrônico, muitos emissores de calor, nós trabalhamos com 800 BTUs. Tá? E como é que nós fazemos então? Vamos aqui figurar uma sala que tenha uma dimensão de 5 por 4, 5 metros por 4 metros. Então eu multiplico 5 vezes 4, vai dar 20. Então o ambiente tem 20 metros quadrados, podendo ser qualquer coisa, uma sala de música, uma sala de aula, um quarto, um escritório, 20 metros quadrados. Não há incidência de sol e não tem muito usuário, né, muito emissor de calor, nem aparelhos que possam emitir muito calor que vai influenciar no cálculo da carga térmica. Então eu multiplico por 600. Tá? Então 600 vezes os 20, eu vou ter 12.000 BTUs. Tá? Então eu vou ter 1 tonelada de refrigeração. Para aquele ambiente, uma máquina de 12.000 atende. É um quarto de casal. Como eu falei, para cada emissor de calor, eu somo 600 ou somo 800. Vamos botar um quarto de casal. Casal botando 600 BTU por cada pessoa, mais 1.200, seriam 13.200. Talvez aumentar para um aparelho de 18.000 BTUs, talvez, né? Mas por enquanto ainda 12.000 BTUs atende muito bem esse ambiente. Agora, se há uma incidência de sol muito forte nesse mesmo ambiente de 20 metros quadrados, eu vou multiplicar por 800. Então será 800 vezes os 20. Então deu 16.000 BTUs. Tá? Agora, 16.000 BTUs, essa carga térmica praticamente não tem no mercado. Eu jogo para cima, nunca jogo para baixo. Tá? Então eu jogo para 17.000 BTUs. Tem alguns fabricantes que trabalham com números ímpares. Tem fabricantes que trabalham com números pares. Tem máquinas de 17.000 BTUs, mas a maioria é de 18. Tá? Então, 16.000 BTUs, botando aí mais o casal, 1.600, né? 800 vezes 2, com 16.000 já dá 17.600, né? E aí aproxima do 18.000 BTUs. Pronto, está feito o cálculo. Ah, mas eu tenho uma super televisão, mais 800. Ah, o sol aqui bate o dia todo, já está os 800 BTUs. Ah, eu tenho um frigobar, o motor esquenta demais, mais 800. Enfim,
eu vou somando para cada emissor de calor, eu vou somando ou 800 ou 600 BTU, tá? BTUs, tá? Nós somos chamados muito para obras, né? Residências, escritórios que estão em obra. E aí vai entrar uma outra situação. Além, o que vai interferir também nesse cálculo da carga térmica para cada dependência, cada ambiente, vai depender aonde vão estar as máquinas. Tá? Se por acaso as máquinas estiverem espelhadas, a gente chama de máquina espelhada, a evaporadora, a unidade interna, está praticamente do outro lado da parede, né? Na mesma direção da condensadora, podendo estar um pouco a unidade externa, um pouco para cima, um pouco para baixo, um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, mas espelhado. Ou a situação de uma tubulação embutida. Hoje está na moda, está em voga, também se esconder a unidade condensadora, a unidade externa. Então, na maioria dos comércios, na maioria das casas, faz uma central de máquinas. Então, dependendo da central de máquinas, e existe tabela para isso, um quarto ele pode estar afastado uns 15 metros, por exemplo, da central de máquinas, eu vou ter que compensar a máquina que estará naquele quarto. Por exemplo, se ela for de 9.000 BTUs, talvez eu tenha que colocar uma de 12.000 para compensar esses 15 metros. Ah, mas por quê? Porque toda máquina de ar-condicionado, a maioria delas, o modelo split, ele vem para até 7,5 metros de tubulação. Só que nós aprendemos o seguinte, até 5 metros de tubulação, contando só a ida, né? Não o retorno, mas só a ida. Até 5 metros de refrigeração, de tubos de tubulação, quer dizer, de tubulação de refrigeração, me perdoe, os tubos de cobre, após 5 metros eu estou perdendo a capacidade de refrigeração daquela máquina, daquele split. Tá? Ah, mas PH, você não falou que ia até 7,5 metros? Tá, isso aí é uma regra de fabricação. Mas durante a execução eu sei que há uma perda de eficácia a partir de 5 metros. Aí o que eu faço? A cada metro a mais dos 5 metros, dependendo, é claro, da utilização do nosso manifold ou manômetro, o medidor de pressão, né? Nós vamos aprender a mexer futuramente, ele vai me dar a certeza de que aquela máquina está funcionando na pressão correta ou não. Ou também, sentindo lá naquele ambiente, se ele está bem climatizado, né? Ou se ele não está conseguindo climatizar o ambiente da forma correta. Tá? E além disso, além da distância, eu preciso verificar também a diferença de altura, tanto para cima como para baixo. Isso também vai influenciar no meu cálculo térmico, tá? Para assessorar o cliente e para que eu faça um trabalho perfeito. Tá? E não haja problemas de manutenção, não haja problema de sobrecarga, ou então de um aparelho subdimensionado para aquele certo ambiente. Tá? Eu estou aqui, por exemplo, ó, com dois tipos de ar-condicionado. Tá? Apesar de serem da mesma marca, eles são de modelos diferentes. Um é dual inverter e o outro é smart inverter. Ah, mas qual é a diferença? Então, nesse cálculo que eu faço de carga térmica, eu preciso também estudar as máquinas. Olha só o conhecimento. Conhecimento a todo momento. Seja LG, Samsung, GRI, Daikin, Fujitsu, Electrolux, Philco, temos até a Britânia,
que há pouco tempo aí só se falava em linha branca aí de cozinha. Hoje já temos até aparelhos inverter e muito bons da marca Britânia. Então eu preciso também saber é, das características de cada máquina para que eu possa assessorar o cliente tendo em vista esse cálculo básico que eu já fiz. Então eu sei que se for um ambiente que tenha mais emissores de calor, a máquina Dual Inverter vai trabalhar muito melhor do que a Smart Inverter. A Smart Inverter é uma máquina mais fraca, ideal para ambientes menores. Tá? Agora, vamos aqui simular uma outra situação. Uma sala de aula, por exemplo, que eu tenha 100 alunos, tá? E mais o professor, mas eu vou considerar só os 100 alunos. E não há incidência de sol, tem blackout, cortina no ambiente. Então, só os alunos, sem falar na sala de aula, né, já me deu aí 60 mil BTUs. Tá? Vamos dizer que a sala tenha, vamos botar aí, 30 metros quadrados. Tá? 30 metros quadrados vezes os 600, 18 mil BTUs. Agora, 18 mil BTUs se não tivesse ninguém dentro. Agora eu vou ter que pegar 18 e somar aos 60 mil. Já deu aí 78. Do 78 eu já pulo logo para o 90 mil. Ah, eu vou ter um aparelho de 90 mil? Não vou ter. Será que não é interessante eu colocar 3 aparelhos de 30 mil BTUs e ser um split Raiola, ao invés de eu colocar um super split piso-teto, que é um outro tipo de 90 mil BTUs? Uma super máquina. Ah, então, para ficar mais simples o projeto, eu acho que seria mais interessante instalar 3 de 30 mil BTUs, tendo em vista esses 100 alunos e tendo em vista também a área calculada da sala de aula. Tá? Ah, mas estou dando o meu assessoramento técnico. Agora, se a diretoria do colégio quer que se instale um único aparelho, então que instalemos um split piso-teto, que é um outro tipo de split, ou então cassete, split cassete, na sala de aula. Tudo bem, só que aí eu vou ter que saber de outro detalhe, uma ligação trifásica. Os aparelhos de maior potência têm a chegada de tensão elétrica trifásica. Opa, vamos ter o módulo número 13, falando sobre noções básicas de eletricidade. Ainda digo mais, eu acho que todo eletricista, todo refrigerista deveria fazer um curso à parte de eletricidade predial, tá? Para poder chegar numa residência, num edifício e saber trocar a tensão elétrica de 110 ou 127 volts para 220 e também de 220 para 127 volts. Tá? Até isso a gente tem que falar pós e contras também para o cliente, mas vamos deixar essa parte de eletricidade para quando estivermos falando no módulo 13. Voltando para o nosso cálculo de carga térmica, e se por acaso nós estamos falando aqui com um pé direito de 3 a 4 metros, tá? Então a altura do ambiente, né? Mas se o ambiente tem, como tem algumas casas aí mais modernas, um pé direito alto, o que eu faço? Eu tenho um macete. Tem gente que calcula o volume, mas eu não faço isso. Eu estabeleço caixotes. Então é como se eu tivesse pego aquela sala e colocado uma outra sala em cima.
Então, se essa sala tinha 20 metros quadrados e há uma incidência de sol alta, eu vou multiplicar por 800 BTUs, correto? Então, 16 mil, 8 vezes 2, 16 mil, ou 800 vezes 20, 16 mil, jogo para 18 mil. Se é uma sala com pé direito alto, de 6 a 8 metros de altura, então eu multiplico por 2. Então vou colocar um split cassete de 36 mil BTUs, ou então coloco 2 split high-wall de 18 mil BTUs. Está solucionado o problema. Pode ser um anfiteatro também, que tenha essas dimensões. Tá? Então eu tenho esse macete e tem dado certo. Eu imagino esse quadrado ou um retângulo, subo como se fossem bolos, né? Um em cima do outro, e vou multiplicando, tá? Vou somando ali o dobro para que haja uma qualidade de climatização. Ah, mas essa sala ela tem um pé direito alto, já multipliquei por 2, 36 mil BTUs, e eu costumo dar festas com 100 pessoas. Ótimo, sem problema. Pego 100 e multiplico por 600 ou por 800, há muita incidência de sol. Tá? Então vou somar mais 80 mil BTUs, vou somar aos 36 mil BTUs e vou calcular em toneladas de refrigeração. Quantas toneladas de refrigeração eu vou precisar para aquele ambiente? E dependendo dessa tonelada de refrigeração, essa quantidade de 1000 BTUs, eu vou comprar o aparelho mais adequado. Hoje temos aparelhos muito interessantes no mercado, o multi-split, que podem, de uma única condensadora, saírem até 8 splits de vários tipos, piso-teto, high-wall, cassete, isso para distâncias menores. Ou então, com aparelhos bem diversificados e mais fortes, o sistema VRF, que é fluxo constante quer dizer, fluxo variável de refrigeração, tá? A sigla está em inglês VRF, mas é um fluxo variável de refrigeração. Então eu posso botar um super piso teto com um super cassete, com alguns splits high wall e a capacidade de até 64 máquinas. Olha só aí. Então, olha o conhecimento e que começa em eu saber bem o cálculo de uma área, de um ambiente. Né? Multiplicar por duas outras variáveis, 600 ou 800. Saber quando eu vou multiplicar por 600, saber quando eu vou multiplicar por 800. Ah, mas isso é um pé direito básico. Tá, quando for um pé direito mais alto? Então, tudo isso, meus alunos, vocês precisam falar com o cliente, ou então o cliente já vai perguntar. Nesta sala aqui, vocês estão visitando, fazendo uma visita técnica. Ou é uma casa já construída, ou então uma obra. Vocês vão ter que dar detalhes técnicos e muitas vezes o engenheiro também vai estar presente. Lembra que eu já falei que nós somos um ramo da engenharia mecânica, né? Vamos ter ali um engenheiro civil, ou podemos ter um engenheiro mecânico assessorando, né? E nós vamos ter que ter o conhecimento necessário para apoiar o projeto do engenheiro e às vezes até mexer com as paredes. Então já estive em obras que o engenheiro achou melhor aumentar um ambiente ou diminuir um ambiente porque o cliente se antecipou e sem assessoria nenhuma, sem assessoramento nenhum, ele comprou máquinas e queria que adaptasse a casa aos aparelhos que ele tinha comprado. Foi feita a adaptação. Agora, a parte estrutural não é comigo, é com o engenheiro. E
essa parceria com o engenheiro é importante. Por exemplo, durante uma tubulação embutida, por onde vai passar? Temos que passar também antes de colocar o gesso, né? O ideal. Ou então fazer, como eu já tinha falado anteriormente, a tubulação, quer dizer, a instalação espelhada, né? Que é a máquina, a unidade interna evaporadora, na mesma parede da unidade externa que é a condensadora. Mas o que está em voga hoje é fazer uma central de máquinas, porque elas ficam escondidas. Tem gente que não se importa com a condensadora aparecendo, mas tem outras pessoas que se incomodam com a unidade externa aparecendo. Tá? Então, pessoal, nós precisamos saber matemática para calcular a área dos ambientes. Precisamos saber quando multiplicar por 600, quando multiplicar por 800, né? Saber o que é uma TR, né? Que são 12.000 BTUs, uma tonelada de refrigeração, e também temos que saber as características de cada máquina. Senão, eu vou estar assessorando de uma maneira não eficiente, né, o nosso cliente, e no final a empresa vai ter, ou o refrigerista solo, um trabalho não reconhecido, né? Ah, mas minha sala não refrigera, oh, minha sala de jogos não refrigera, meu quarto tá quente. Não tem cliente que coloca um termômetro e afastado da máquina, do split, para verificar se a máquina está correspondendo à temperatura que o termômetro está batendo. E tem cliente que já me chamou e fomos lá resolver a situação, mas aí tem outros detalhes, tem detalhes estruturais. Por exemplo, teve um quarto de casal que não tinha laje, quer dizer, a laje de concreto, né? A laje dele era de madeira e havia frestas ali no teto. Então, o ar refrigerado fugia por aquelas frestas. Por isso que nunca dava a temperatura que estava marcando no LED ali no display da evaporadora, e nem com o termômetro externo ali dentro do quarto. Tá? A solução foi feita uma manta, uma coberta ali no teto do casal, e acabou depois isolando fazendo esse trabalho de isolamento no teto, na laje de madeira, e a casa toda climatizada, de uma tal maneira que quando se abrem todas as portas dos cômodos, a casa toda ficou climatizada. E ele, utilizando o aplicativo, né, o Alex, ele comanda por voz, queria essa tecnologia, então demos essa tecnologia fazendo o assessoramento correto de qual máquina utilizar. E o cliente fica feliz, nós também ficamos felizes. Agora, tudo é conhecimento, tá? Então essa aula foi para ter essa noção básica de como fazer esse cálculo, tá bom? Agora nós vamos ter uma aula prática para que possamos assimilar esse conhecimento de cálculo de carga térmica. Até a aula número 2 do nosso módulo 3.